A primeira ponta solta que eu tive foi oferecer a minha hora, o meu tempo de graça. Nossa. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores de alguns dos maiores nomes femininos do digital e do mundo do empreendedorismo. Aqui, toda terça-feira ao meio-dia, você acessa um episódio exclusivo onde nós vamos falar sobre negócios, sobre posicionamento, sobre vida pessoal, sobre os mais diversos assuntos que você possa imaginar, para que você, empreendedora, possa ouvir da boca de outras empreendedoras que o empreender, ele não é fácil, ele não é essa romantização que muitas pessoas fazem, e ele também não é perfeito, ele é cheio de erros, acertos, e o o propósito do podcast é poder passar essa mensagem adiante. E você que muitas vezes se compara e quer ter uma vida perfeita, você perceba que não existe uma vida 100% perfeita. O que existe são muitos acertos, muitos erros, muita mudança de rota. E é com esse objetivo que nasce o podcast, gerar cada vez mais identificação com você. Eu me chamo Maia Santos, sou fundadora da maior comunidade de posicionamento, que é a comunidade Wonder, e também host aqui do podcast. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já deixar o seu like aqui abaixo, de se inscrever no canal, porque é extremamente importante para que nós continuemos a crescer e levar nossa mensagem mais adiante, e também de comentar aqui abaixo qual foi o maior insight que você já teve até então e de consumir os outros episódios que saem toda terça ao meio-dia. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar para que a gente suba cada vez mais e alcance aí o tão sonhado Top 1 de podcasts de negócios aqui do Brasil. E lembrando que esse podcast ele é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios no digital. Para você que quer se tornar uma infoprodutora de sucesso, pode conhecer mais a respeito da plataforma. Avisos dados, meus amores, hoje a nossa convidada é uma convidada assim, ó, de peso. Preparem-se para temas bem relevantes, muitos insights, muita troca. Ela é psicanalista, especialista em relacionamento, com mais de 35 mil alunos e 14 colaboradores, criadora do movimento Feita para Mais. Recebam Mila! Olá! Seja bem-vinda! Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer participar desse projeto que eu estou acompanhando já tem um tempinho. E estou achando incrível. Fiquei muito feliz mesmo. Ai, que bom. Eu fico feliz em te receber aqui. E Mila, eu queria que você contasse um pouco de você, da sua trajetória, para quem ainda não te conhece. Bom, então, inicialmente eu me formei em engenharia civil. Hoje em dia eu trabalho falando sobre relacionamento. Eu passei por uma transição de carreira ali pela pandemia. E acabei me encontrando no assunto relacionamento. Então, como que isso aconteceu? Eu comecei a produzir conteúdo no TikTok. Eu já compartilhava um pouquinho sobre as minhas experiências pessoais de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal feminino. E as pessoas começaram a interagir muito nesse sentido. E aí eu lembro que na época eu estava no começo ali do TikTok aqui no Brasil. As pessoas estavam produzindo conteúdo e estava dando um engajamento muito bom naquela época, naquela fase de pandemia. Eu estava em casa, tinha ficado desempregada. Já morava com meu marido na época no Rio de Janeiro. E aí eu não tinha muito o que fazer. Eu falei, vou produzir conteúdo, vou postar vídeo que eu já gostava. E aí deu que os vídeos que eu falava de relacionamento, porque eu falava de vários assuntos, né? Hábitos, rotina, estilo de vida. E aí os vídeos de relacionamento, eles começaram a engajar mais. Aí as pessoas começavam a comentar e falavam, fala mais sobre isso, comenta. E eu fui fazendo mais vídeos e eles continuaram engajando. Eu consegui trazer toda aquela audiência do TikTok pro Instagram. E vi que a coisa estava começando a dar certo. Meu marido, que hoje é meu sócio, ele já tinha uma noção de marketing digital, ele já participava de mastermind. Então, ele já foi me dando os toques, porque eu era só uma pessoa amadora que fazia vídeos aleatórios na internet. Os vídeos performavam bem. Aí, ele, faz isso, tal coisa. As pessoas começaram a me pedir curso, me pedir livro. E aí, eu fui começando a produzir esse conteúdo de uma maneira
profissional barra amadora, porque por mais que meu marido tivesse uma noção básica, ele nunca tinha colocado em prática. Então, ele só tinha uns conceitos assim, e a gente criou a empresa junto. E eu senti a necessidade de estudar mais sobre isso, né? Porque como eu não tinha nenhuma formação na época, eu busquei a formação de psicanálise. E assim, fui fazendo todo o meu trabalho, focando em desenvolvimento pessoal feminino e relacionamento. Caramba, e nesse momento de começo, assim, quando você começou a empreender, qual você acha que foi o maior ponta solta, o maior erro que você cometeu? Porque a gente tem muito empreendedor aqui que nos acompanham que estão nesse momento de eu tô transicionando de carreira, eu tô mudando de nicho, eu tô empreendendo, mas eu tô cometendo muitos erros. Então, nesse momento, qual foi a primeira ponta solta que você cometeu? A primeira ponta solta que eu tive foi oferecer a minha hora, o meu tempo de graça. Nossa. Porque como eu não tinha formação na época, eu não tinha, né, autoridade, eu tava começando, eu acabava fazendo um conteúdo, escrevi um livro, e aí eu tinha o livro como uma isca digital para pegar e-mails, mas eu não tinha nada para fazer com esses e-mails. E eu entregava esse livro de graça, e tava lá liberado no link da bio, e ninguém se interessava pelo livro, e deixei uns bons meses isso assim, rodando esse livro lá, oferecia, mas ninguém tinha interesse. Até que num belo dia eu conversei com meu marido e falei, por que a gente não vende isso? Por que a gente não coloca na Amazon? Na época eu não tinha colocado na Hotmart. Eu comecei pela Amazon, porque eu queria ter o best-seller da Amazon, né? Aquela coisa da categoria. E aí a gente colocou um livro que não tinha valor nenhum antes, porque era de graça. As pessoas começaram a comprar. Aí foi aí que eu descobri que eu conseguiria fazer dinheiro com aquilo e virar um super negócio. Então, assim, ter oferecido a minha hora de graça no sentido de isso aqui, se você quiser, pega aí. Ninguém dava valor. A partir do momento que eu comecei a promover como parte do meu trabalho. A partir do momento que eu também fiquei mais escassa, que eu tinha um erro. Quem fala de relacionamento tem essa dificuldade maior do que quem fala de marketing digital, que é você fazer atendimento no direct. Então, muitas pessoas me mandavam dúvidas e coisas. Mila, olha o meu caso, vê tal coisa. E eu ficava conversando Às com as vezes seguidoras. horas Eu ficava e horas. horas e horas do meu dia que eu poderia estar produzindo conteúdo, fazendo curso, coisas. Não, eu ficava ali trocando ideia. Então, a pessoa, ela tirava todas as dúvidas comigo diretamente. Ainda sabia que era eu. Eu não tinha nenhum assistente fake pra falar, olha, tá falando com a Juliana. No dedo. Não, era eu conversando, eu dava atenção exclusiva e a pessoa não comprava nada, não se interessava por nada. E como é que foi essa mudança, assim, de você falar, calma, eu tô aqui perdendo um tempo que eu poderia estar direcionando para fazer dinheiro. E qual foi o primeiro passo, assim, que você fez de, então eu posso monetizar isso aqui, eu vou monetizar? Então, quando eu comecei transferir esse e-book e comecei a vender esse livro digital, porque é diferente que a maioria das pessoas fala, não comece por livro digital. Eu fui o contrário, eu comecei com o livro digital e o primeiro mês que eu vendi esse livro que era gratuito, a gente fez R$6.000 no mês. E assim, o livro era, acho que R$24,90 o livro. A gente vendeu bastante. E eu falei, nossa, dá pra fazer bastante dinheiro. Então, eu já comecei, meu marido já falou, olha, vamos fazer um curso, vamos fazer um treinamento, alguma coisa assim, focado em relacionamento. E aí, quando eu vi que eu tava fazendo dinheiro com aquilo e que eu precisava do meu tempo pra fazer mais produtos, eu falei, não dá pra eu ficar horas e horas e horas respondendo meu direct. Então, eu parei de estar tão presente ali no direct. Hoje em dia eu ainda respondo direct, mas minha resposta do direct é tipo um coraçãozinho. Eu dou uma olhada pra ver, porque os próprios comentários das pessoas viram conteúdo pra mim. Então eu tô sempre printando, eu tô sempre pegando ideia pra criar novos cursos. Então ter me distanciado dessa atenção no direct foi bom pra eu ter mais tempo pra produzir. Mas sabe que isso que você falou é muito importante, de que muitas vezes a própria audiência cria o conteúdo por você. Então você pega os comentários que as pessoas falam e usa isso às vezes como um gancho, uma sequência de stories. E eu sempre falo que isso é um sentimento de você gerar uma grande conversa. Então as pessoas, elas se sentem muito pertencentes de caramba. Primeiro, a Mila, ela tá me vendo, então o que eu falo é relevante porque ela usa isso no conteúdo. E também porque a pessoa se sente mais importante. Ela pensa, poxa, se ela tá usando um comentário aqui meu, eu posso engajar mais, eu posso interagir mais. Então, isso acaba desencadeando um engajamento cada vez maior. E você tem um super engajamento hoje, né? Como eu vim do TikTok, quando chegou o Reels no Instagram, eu já tava com aquela habilidade de fazer vídeo curto. Então, pra mim, eu consegui crescer muito no Instagram, trazendo esse conteúdo de TikTok pro Reels.
E eu cresci muito. E essa coisa do engajamento é muito real, que foi uma coisa que fez muita diferença pra gente conseguir definir. Porque o primeiro curso que eu criei chamava Código da Liberdade. Porque eu falava muito de autoconhecimento, era um curso focado em desenvolvimento pessoal feminino. E aí, com a maturidade do meu negócio, eu fui descobrindo que, assim, apesar delas falarem que precisa da coisa X, não é essa coisa X que é sexy o suficiente para causar essa venda, o impacto, a necessidade de comprar aquele curso, aquele treinamento. E aí, eu comecei a usar o meu próprio direct, que já era um lugar onde eu pegava conteúdo, mas para entender também da dor da minha audiência. Sim. Porque antes, às vezes, eu ficava muito olhando a concorrência. Fulano vende tal coisa, curso com esse tema e tal. Eu vou fazer um negócio mais ou menos nessa proposta, porque se ele tá fazendo, vai dar certo para mim também. Certo. E não necessariamente, porque dentro do campo relacionamento, tem pessoas com posicionamentos completamente diferentes, né? Assim como no marketing digital. Exato. Tem o pessoal do high ticket, do low ticket. Então, no relacionamento, eu sempre foquei pra mulher solteira que busca um relacionamento. Tem pessoas que falam pra mulher casada, pra mulher que quer superar. Então, eu fui ouvindo as dores da minha audiência, fui acompanhando aquele direct. E dentro do direct era um arsenal, era tipo uma pesquisa de campo para eu criar produtos que, de fato, fossem úteis para aquela galera. E foi dito e certo. Todos os conteúdos, todos os cursos, os treinamentos, tudo que eu crio é com base na demanda que chega no meu direct. Então, nada, depois desse primeiro curso, eu não criei nada da minha cabeça mais. Assim, eu acho que é isso. Porque hoje eu tenho um desafio muito grande, que eu sou casada, né? E eu falo pra mulher solteira, que eu me distanciei um pouco da minha persona. Sim. Então, eu já não tenho… Eu tenho que ficar sempre ali em contato com a audiência, próximo, ouvindo… para que eu consiga entender o que elas precisam. Porque eu já não tô mais naquele sentimento. É igual quando você tá começando no marketing digital, você sabe as dores e tal. Mas à medida que você vai ganhando um resultado, um sucesso, acessando lugares diferentes… você vai se distanciando da dor real. Então, tá em contato de olhar, de ler, de acompanhar… é o que me ajuda a produzir um conteúdo que vai poder abraçar as dores delas. Não, e faz total sentido. E é como você consegue falar a linguagem do público, que é o que eu sempre digo que é essencial. Você quer aprender a vender, é falar a linguagem do público. É usar muito o que elas trazem, porque a gente sempre tem que vender o que o cliente acha que quer e entregar o que ele realmente precisa. Então, isso que você trouxe é muito bom, porque eu me distanciei, então a minha forma de entender o que elas estão passando é estar presente ali nos comentários, no direct, ver o que está sendo dito para usar isso depois como conteúdo. Isso é muito bom. Você topa fazer um bate-bola? Topo. Um filme? Um filme? Meu Deus, eu sou devagar com isso. Eu sou a pessoa que quebra o bate-bola, geralmente. O Diário de uma Paixão. Ai, eu amo! Eu acho muito lindo. Juro! Perfeito. Uma série. Friends. Clássico. Uma frase que define a sua vida. Uma frase? Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço. Uma tendência que detesta. Tendência? Vale de tudo. Do digital, de roupa, tudo. Eu não sei se é uma tendência, um comportamento. É quando as pessoas fazem… é um suspense por engajamento. Eu não gosto de engajamento forçado, sabe? No digital, eu não gosto quando você brinca com a audiência, assim, de ficar… se vocês fizerem tal coisa, criar metas. Se vocês clicarem tantas vezes aqui, eu libero tal coisa. Eu acho isso um pouco forçado e eu não gosto. Você não curte muito? Não curto. Boa. Algo que nunca faria? Nunca venderia… divulgaria tigrinho. Nossa. E jogos. Sim. Jogos de casa de apostas. Sim. Nossa, é impressionante. Quanto no Brasil cada vez mais cresce isso. Sim. E a gente vê uma enxurrada de influenciadores. Pessoas que já têm muito dinheiro. Que não precisa. Vendendo a marca, vendendo a reputação. Por um vício de outra pessoa. Isso é um… Eu acho um absurdo. Inclusive, É um absurdo. Às vezes as pessoas não raciocinarem. Eu sigo essa pessoa que divulga isso e eu continuo acompanhando essa pessoa. No fim, você está… apoiando aquilo indiretamente, porque você está dando visibilidade àquela pessoa. E se cada vez mais a pessoa tiver visibilidade, mais pessoas propensas a acabarem caindo no vício, que é jogos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu também jamais faria. Um sonho que ainda não realizou? Viajar pra Grécia. Quero muito. Quero viver meu Mamma Mia. Tô pronta. Um medo? Um medo? O meu maior medo é
é me perder da minha essência pra virar um personagem. Acredito que não é uma coisa que vai acontecer, mas é no sentido de estar o tempo todo focada demais no trabalho e esquecer que existe a Mila pessoa, não a Mila que as pessoas conhecem na internet. Então, que quando a gente trabalha no digital, a gente confunde muito a nossa vida com o nosso trabalho. Então, eu tenho um pouco de medo de me perder em trabalhar e esquecer um pouco de viver também a vida dos bastidores. Fora que a gente tem real. muitos estímulos. Acaba que, vou sentando em uma mesa aqui, outra mesa aqui, uma mastermind aqui, uma mastermind de lá. E aí você vê muitos padrões que se repetem, às vezes de estratégias, de falas. Sim. E isso pode fazer com que, nossa, eu tô vendo tanto isso, e você se perca no caminho. Então é sempre sobre voltar para si, para a própria rota, para a própria vida e pensar, poxa, mas eu já tenho tudo que eu preciso em mim. Sim. É o diferencial em mim. Uma curiosidade estranha sobre você. Uma curiosidade. Eu sempre gosto. Nossa, eu sempre gosto de dormir do lado da cama mais próximo do banheiro. Porque eu vou no banheiro muitas vezes à noite. Aí o meu marido fala, tá, você vai dormir desse lado. Eu sempre durmo do lado próximo do banheiro. Eu tenho uma coisa de que eu preciso estar perto do banheiro pra fazer xixi de uma noite. Justo, facilidade, praticidade. Eu acordo dormindo, assim, eu vou de olho fechado pro banheiro. E hoje, Mila, com a audiência grande que você tem, com os produtos, com sociedade, o que você enxerga que é a maior ponta solta do seu negócio atualmente? A gente falou lá do começo, mas hoje, o que a Mila tá enfrentando? Então, eu cresci muito vendendo diariamente nos stories. Então, eu não sou a pessoa do lançamento. Já fiz lançamento algumas vezes, mas nunca me dei bem com o método de lançamento. Nunca foi uma coisa que eu gostei de fazer. Já fiz as pazes com o lançamento, que eu já tive momentos de eu falar, não quero nem ver isso nunca mais. Hoje em dia, eu me aventuro mais a testar. Mas uma das minhas pontas soltas é isso. É ficar dependente de eu estar o tempo todo vendendo, eu estar o tempo todo ali, de não poder sumir de vez em quando que a gente quer. Então, é uma coisa de vender sem ser diretamente por mim e sem ser diário. Então, a venda do perpétuo é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo. A gente já vende com tráfego, mas a gente está estruturando um time comercial agora. A gente começou no final do ano passado, depois do Mastermind, que eu conversei com algumas pessoas e eu falei, cara, não precisa ser só você vendendo, só vir de você, tem que ter pessoas ali e trabalhar os meus próprios clientes, que é uma coisa que eu não trabalhava muito, o funil, né? Então, entra muita gente pra comprar e eu não trabalho, não reaproveito esse próprio cliente que já é meu. Então, a gente tá fazendo isso agora, a gente já contratou umas 6 pessoas aí para time comercial e estamos começando com treinamento de vendas. Excelente. Isso que você falou é muito bom, porque apesar de não ser o momento de toda empreendedora que assiste aqui, vai chegar esse momento. Então, o momento onde você olha para o negócio e você fala assim, eu preciso construir algo que é maior do que eu. Então, algo que roda sem depender 100% de mim. No começo, vocês vão passar muito por isso, né? Toda empreendedora, às vezes, começa a ter resultado muito grande e depende muito de você. Só que chega um momento que você realmente fala, olha, daqui pra cá eu preciso construir algo que é robusto, que é grande, que é sólido, que não depende só da minha imagem para acontecer. E Sim. time comercial também foi uma das últimas áreas que a gente estruturou dentro da empresa, foi o time comercial, justamente visando isso. Em como que a gente pode desassociar, deixar de ser só sobre a Mai e passar a ser sobre a The Wonder Company, que é o ecossistema de marcas que a gente tem hoje. E aí, entrando agora um pouco mais de relacionamento. O que você diria hoje que é, assim, o ideal para encontrar o homem certo e o que é o homem certo? Não, a gente chama de o homem de alto valor, né? Que é o clichê, mas o tal do homem de alto valor nada mais é do que o homem compatível com você. E não existe uma receita de bolo. Às vezes as pessoas buscam uma coisa prontinha, assim, com essas características, mas não, vai depender do seu estilo de vida, vai depender dos seus objetivos futuros, do seu momento atual. Então, isso muda muito com base na vida, né? Tem mulheres que querem ter filhos, tem outras que não. Tem mulheres que querem casar, tem outras que não fazem questão. Tem mulher que quer morar numa cidade pequena, quer morar numa fazenda. E tem mulher que quer conhecer o mundo. Então, antes da gente pensar em relacionamento, a gente tem que pensar no que a gente quer. Então, é projetar primeiro qual é a minha vida dos sonhos. E eu acho que muitas vezes, nós mulheres principalmente, a gente não para pensar a longo prazo no que eu quero verdadeiramente. Às vezes, e parte do meu trabalho de ter seguido esse caminho foi justamente para chamar a atenção das mulheres que a sua vida vai além de
trabalhar, de ganhar dinheiro e de ter um casamento. Mas você tem a sua personalidade, seus objetivos, seus interesses. E é com base nisso que você vai encontrar um parceiro legal. Então, assim, eu não gosto dessa coisa da receita de bolo. Eu gosto que a mulher busque esse autoconhecimento para ela encontrar essas respostas e como identificar o começar parceiro ideal. esse autoconhecimento? Qual o processo, assim, pra pessoa... Tá, agora eu me autoconheço, eu tô vivendo esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele pode ser vivido de diferentes formas. Então, assim, por exemplo, eu comecei meu processo de autoconhecimento quando eu entrei no CrossFit. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, não gostava de treinar, ia pra academia e faltava. E aí, comecei no CrossFit e gostei muito. E ao cuidar do meu estilo de vida, não sei o que aconteceu, deu um clique e eu comecei a gostar de ler. E eu fui lendo muito livros de desenvolvimento pessoal. Sabe, esses clássicos que todo mundo lê. O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã. Todos esses clichês. Eu li todas essas listas infinitas. Eu também li todos. E eu gostava muito. E eu antes de gostar do esporte, do CrossFit, antes de começar com o hábito de leitura, eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha. E o autoconhecimento passa por você conseguir ficar sozinha. Porque quando você tá ao lado de pessoas, amigos, quando você sai, que era o meu caso, eu saía muito, ia muito pra festa, tava sempre bebendo, né? Eu bebia muito. Então, eu tava sempre distraída, eu tava sempre encontrando um rolê pra fazer alguma coisa. Porque eu achava que ser feliz era isso, né? Na minha percepção, ser feliz era curtir a vida assim. E eu não me permitia ficar tempo sozinha, entender o que eu de fato queria. Eu só seguia a manada. Então, o autoconhecimento pra mim, ele veio através do hábito de leitura e de poder ficar mais tempo sozinha. Então, algumas pessoas vão conseguir isso, sei lá, com esporte. Algumas pessoas vão conseguir isso em alguma religião, né? Depois de passar por algum tipo de dificuldade. Mas autoconhecimento, ele vem quando você consegue fazer coisas por conta própria. Aí vai da pessoa testar, né, o que ela se identifica mais, o hábito, o estilo de vida, enfim. E para o mundo dos negócios, o autoconhecimento, cada vez mais, eu vejo que é o que vai dividir quem realmente tem resultado e cresce de quem não tem. Porque hoje em dia é muito fácil você replicar coisas. Então, cada vez mais as pessoas vão buscar o quê? Por uma personalização, por uma diferenciação, por algo seu, por algo único. Então, hoje, por exemplo, eu vejo um vídeo da Mila, eu sei que é dela. Eu consigo olhar e falar, cara, é ela. Às vezes eu posso, só ouvindo a voz, eu sei que é ela, ou até sem áudio, eu sei como tá sendo dito. Por quê? Porque é uma personalidade sua, é você naquilo. E tem muita gente que não consegue se colocar nos produtos, no negócio, na marca, e acaba se distanciando daquilo que poderia ser a maior força dela, que é ela própria, que é o próprio repertório, que é a própria história. E nem você falou, poxa, eu comecei na engenharia, né? Algo completamente diferente, e foi encontrando a sua paixão. E até para fazer essa transição, é preciso muita coragem. A gente sabe, tem muitas mulheres hoje que, mas eu fiz faculdade, eu fiquei tanto tempo, eu investi tanto nesse nicho. Como é que eu vou mudar agora? Como é que eu vou transicionar de carreira? Como é que eu vou mudar meu produto, meu negócio? Como que foi para você tomar essa coragem de falar assim, isso aqui não é para mim. Eu sei o que eu quero e eu quero seguir nesse caminho. Então, passa por a parte de você se conhecer, ter coragem de tomar suas próprias decisões. Que um ponto que você tocou é sobre essa coisa de você... Que as pessoas falam muito, seja autêntica, né? Faça as coisas do seu jeito, tenha personalidade. Mas no início a gente é tão inseguro que a gente tende a copiar muito o que já tá dando certo, né, nas outras pessoas. Mas hoje, com maturidade também, e à medida que a gente vai amadurecendo no digital, a gente vai percebendo que o que faz você continuar a longo prazo é o seu DNA ali. Porque se você for cópia, as pessoas vão perceber, não vão te acompanhar, não vão se identificar com você. Então, eu vejo o seu conteúdo, eu vejo o quanto você é toda asteric, né? Toda aquela coisa bonita, aquela coisa chique, fina. Mas é de você. E não adianta eu querer ser como a Maia, não adianta eu querer ser como a fulana. Porque cada pessoa tem um DNA, um jeito. Então, por exemplo, eu tenho um viés muito de humor. Eu gosto muito do humor. Então, tem muita gente que fala, porque senão vai ficar um conteúdo muito bobo. Mas eu consegui trazer pro DNA do meu negócio o humor, que é uma coisa que engaja muito, que viraliza muito. E que pra mim é um grande diferencial. Eu gosto muito de interpretar, de fazer memes. Então, é uma coisa que eu trabalho muito dentro do meu conteúdo de relacionamento. E o autoconhecimento, ele me permitiu isso. Poxa, a fulana é mais séria, tem a fulana que é mais sóbria, tem a que fala mais baixinho, que é mais delicada, é mais fofa. Então, eu consigo hoje admirar o que há de incrível em você, mas sem achar que eu tenho que fazer igual para também ser incrível. Nossa. Porque eu tenho
a minha singularidade, eu tenho as minhas características que também me fazem uma pessoa incrível e para atrair a minha audiência que vai ficar comigo. Agora, sobre a transição, né? Sobre sair da engenharia e partir para o relacionamento. Quando eu estava começando a fazer processo seletivo, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu consegui um trabalho que era tipo um bico lá, que o meu marido arrumou lá para mim. Ele falou, para você não ficar sem nada, trabalha nisso. E aí, eu estava tentando processo seletivo e por várias vezes que eu estava fazendo processo seletivo, entre uma entrevista ou outra, entre uma prova ou outra, eu ia postar stories e eu ia falar de desenvolvimento pessoal, de relacionamento. Então, eu comecei a perceber, e veio a pandemia, fui demitida, eu estava sem trabalho. Sim. Começou a me dar um clique, e a frase que eu te falei, que é entrego, confio, aceito e agradeço. Eu tinha uma entrevista de emprego, que era de um amigo do meu marido. E aí, eles tiveram um desentendimento na semana da entrevista de emprego, que era quase certo que eu ia conseguir. E aí, o meu marido falou, olha, não vai rolar, foi cancelada. E assim, eu chorei muito, eu fiquei muito triste, porque eu já fui pro Rio de Janeiro com a expectativa dessa vaga. E eu perdi essa vaga, só que ao mesmo tempo essa frase veio na minha cabeça. Sabe, eu tenho umas coisas com Deus, assim, que eu tenho umas conversas aleatórias com Deus, que eu falo assim... Quando ele me deu a notícia, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo parece que Deus consolou meu coração e falou, estou reservando algo melhor pra você. Tenha fé, acredite que vai dar tudo certo. E eu confiei naquilo. Então, pouco tempo depois, eu tava fazendo ainda o bico enquanto eu tava fazendo esse processo seletivo. Fui demitida e eu falei, cara, tá acontecendo um monte de coisa errada. Mas eu falei, não, tudo bem. Veio a pandemia e eu comecei a produzir conteúdo. E o conteúdo começou a dar certo. E eu falei, gente, eu tô aqui fazendo um processo seletivo difícil. Eu tô me lascando pra fazer um negócio que tá, sabe? Sendo que no final das contas eu quero ter mais tempo pra produzir esse conteúdo aqui que eu tô fazendo de graça sem ganhar nada. E aí eu falei, pô, tô desempregada, na pandemia ninguém tá abrindo vaga de nada. Eu falei, vou me dedicar a isso. E a coisa começou a dar certo. E aí, no meu íntimo, eu falava com Deus assim... Poxa, eu acho que é isso, né? Então, eu entendi o que você quer dizer. Entendi, você tá escancarando na minha cara. Aí, foi basicamente isso, assim. Eu sempre confiei muito nos planos de Deus pra minha vida. Eu nunca fui o tipo de pessoa... Não vou falar pra você que eu tive a maior dificuldade de abandonar a engenharia. Oh, meu Deus... Porque eu sempre fui aberta às possibilidades. Eu nunca tive essa coisa de... eu vou perder os 5 anos da minha vida e tudo. Eu não me arrependo de ter feito engenharia civil, porque foi um curso que me ajudou muito a amadurecer. Eu vim de uma cidade pequena, eu estudei na Federal. Então, eu enfrentei muitos desafios na faculdade que me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje, que me ajudaram a empreender, né? Porque empreender é um negócio muito solitário, é um negócio muito se vira. É você por você. E na engenharia eu tive muitos momentos assim, de tipo, sou eu e eu tenho que me virar. E se eu não fizer, nada vai acontecer. Então, o curso de engenharia civil foi um curso muito difícil. Então, eu descobri ali meu potencial de tudo que eu quero eu consigo. Então, a maior mensagem que eu fiquei desse curso de engenharia é assim, se eu me dedicar, eu vou conseguir as coisas que eu quero. E eu apliquei isso pro meu negócio. Caraca. E assim, no nicho de relacionamento, a gente sabe que existem muitas regrinhas. Então, eu amei que eu perguntei o homem certo, você já falou, não concordo com isso aí, não concordo com receita de bolo, até porque cada relacionamento é único, cada pessoa tem uma visão do que quer pra si. Mas a gente sabe que tem muitas regrinhas, entre uma delas, aquela famosa discussão de quem tem que pagar as coisas. Quem paga tudo, é o homem ou é a mulher? E no seu caso, você é sócia do marido, né? Então, vocês têm ali um negócio juntos. Qual que é a sua visão, primeiro, a respeito disso, de... um tem que pagar mais do que o outro, essa dinâmica. E como que é para você hoje ser sócia do seu marido e como que vocês conciliam esses dois papéis? Dentro do meu conteúdo de relacionamento, como eu falo para 90% são mulheres solteiras, eu sempre falo que o homem, quando ele tá investindo em você, ele tá interessado em você, ele vai fazer questão de te proporcionar um encontro incrível. E eu não tô falando de ser um lugar chique, porque às vezes não tá na condição dele. Sim. Não tô falando dele gastar rios de dinheiro com você, mas dele fazer o papel dele de homem, que é prover, né? De passar essa coisa. Eu quero cuidar de você, eu quero te prestigiar. Então, é menos sobre o dinheiro que ele vai investir naquele encontro, naquele jantar, e mais sobre a atitude, né? Que, no fundo, quem me acompanha busca um relacionamento sério. E eu falo que uma das características de um homem para você se relacionar é ele ser um homem provedor, um homem que vai te trazer essa segurança.
principalmente para as mulheres que querem ter filhos, Sim. né? A gente precisa dessa segurança, porque por mais que você em algum momento ganhe mais que o seu marido, você quer sentir que o seu marido dá conta. A mulher, ela precisa de sentir que o marido dela vai dar conta do recado se ela precisar se afastar do trabalho, se ela precisar de um tempo para cuidar dos filhos, se ela estiver grávida e quiser dar uma desacelerada. Então, ter essa visão e parte muito também de você ter admiração é o que faz um relacionamento dar certo. Então, eu falo que nos primeiros encontros, o ideal seria o homem ter essa iniciativa de pagar a conta, de fazer essa cortesia. Se ele não pagar a conta, quer dizer que ele é o pior homem do mundo? Não, né? Mas avalia o contexto como um todo. Porque às vezes é só o cara que tá ali saindo com várias mulheres e não quer nem se dar o trabalho de te prestigiar. Então, esse é o ponto. Sobre trabalhar com meu marido, a gente desde o início começou junto, né? Ele foi uma das pessoas que mais me motivou a crescer. Ele produzia conteúdo também, falava sobre vendas no TikTok. E aí, quando ele viu que o meu negócio começou a crescer, ele falou: olha, eu sinto que o seu tem mais chance de dar certo que o meu. Porque ele veio do mundo dos negócios, ele trabalhou na L'Oréal, corporativo. E ele ficava com mais vergonha de produzir conteúdo, assim, por causa dos amigos, do julgamento. Ele falou: eu acho que eu prefiro ficar nos bastidores e te deixar brilhar. Deixa brilhar, vai lá. E do que eu botar a cara, ou então cada um ficar cuidando de um negócio diferente. Então, graças a Deus, eu tive o apoio dele desde o início, assim, foi fundamental pra mim. Porque, poxa, eu vim de cidade pequena, eu tava ali sozinha, eu não sabia. Então, ele me ajudou muito nesse quesito de entender de negócio, de venda. Porque eu não sabia nada de gatilho, de escassez. Que eu não sabia isso? nada. Que linguagem é que essa? mundo é esse? Então, ele me ajudou muito nesse sentido. Então, ele já veio como um sócio. A gente toca a empresa junto. Na nossa relação, eu acredito que 90% das brigas que a gente tem é por conta da empresa. Não vou mentir. A minha irmã, ela trabalha comigo, então são dinâmicas diferentes, mas é relacionamento familiar. Eu sei como é que é. É complicado. Mas assim, eu aprendi a separar. Lá em casa funciona assim, cada um tem a sua função. Então, hoje em dia, eu sou a pessoa que produz conteúdo, que grava, que tá toda a parte criativa, sou eu que toco. E ele cuida de todos os meus bastidores. Eu não mexo no trabalho dele, ele não mexe no meu trabalho. Às vezes, lógico, a gente, né, traz alguns pontos, mas assim, cada um no seu quadrado e funciona muito bem assim. E eu dou essa autonomia para ele de se sentir dono do setor dele, de cuidar das coisas, de tomar as decisões. Então, eu me sinto bem de ter uma pessoa com quem compartilhar e confiar para conseguir dividir as responsabilidades. E eu sinto que quando você trabalha com alguém da família, com o marido, parece que você fortalece o relacionamento. Então, como casal, para quem pensa em empreender com o marido, eu sinto que a relação, a conexão, ela aumenta porque vocês estão olhando numa mesma direção. É como se a empresa fosse um filho seu, que você está cuidando, todos com o mesmo propósito. Então, tende a aproximar mais, né? Mas e essa mulher, por exemplo, que hoje talvez ela não tenha apoio e incentivo do marido, que é o que muitas empreendedoras aqui que acompanham, elas vivem de: eu quero investir, mas o meu marido acha que é bobeira, ou que eu tô gastando demais, que eu não deveria colocar a cara nisso. O que você diria para elas, para de repente começar a trazer mais essa conversa para dentro, ao ponto do marido olhar e falar: cara, tem um futuro aqui, a gente pode crescer muito juntos aqui? Eu acredito que a mulher, ela tem um poder muito grande dentro de casa de influenciar, né? É diferente do homem, que ele é mais direto, de chegar e falar e tomar a decisão e ser aquela coisa. A mulher, ela consegue, como se diz, comendo pelas beiradas. Então, eu acho que é uma construção que você vai fazendo dentro do relacionamento, de mostrar exemplos de mulheres, de pessoas da área dela, de pessoas que conseguiram ter resultado, que tiveram história parecida com a dela. Porque às vezes a coisa tá muito distante, porque é uma pessoa que já teve os privilégios e tal. Então, às vezes, você trazer exemplos de mulheres que tiveram uma realidade parecida com a sua, que fizeram a transição de carreira, se foi o caso. Como que essas pessoas começaram, né? Sei lá, vai fazer uma viagem com ele, coloca o podcast pra ele ouvir junto com você, né? Daquela pessoa contando a história de vida bota dela. Bota sempre, mulher. Bota sempre os episódios ali. Deixa o marido ouvir isso aqui. Coloca o ponta solta pra pessoa ouvir um pouco de como que é o dia a dia. Porque quando eu comecei no digital, o meu marido me apoiou. Mas todo mundo que tava em volta da gente ficava olhando assim, com aquela cara de... certo.
Isso aí vai dar… Nossa, vocês vão se ferrar. Tinha gente falando que… falava pro meu marido, e se ela terminar com você, você vai ficar sem nada. Tinha muito disso, né? A minha própria família ficava com o pé atrás. Meu pai demorou pra entender. Acho que nem sei se meu pai sabe explicar. Até hoje minha mãe fala que eu sou blogueira. Ela fala que eu sou blogueira e vendo curso na internet. Pronto. Exato. Aí, as pessoas que não vivem desse universo, elas realmente ficam desconfiadas. Não é por mal, né? É uma segurança. Exato. Porque tem muita gente investindo e jogando dinheiro no lixo. Agora, eu acho que é um trabalho de você ir fazendo ele entrar em contato com esse universo, com pessoas reais, com histórias reais. E outra coisa, comece a produzir sem incentivo mesmo. Produzir conteúdo, a fazer, a colocar a mão na massa. Porque acredito que a melhor forma de você incentivar o seu marido a te apoiar é você mostrar que mostrar é possível na própria pele, o resultado. Então, todas as pessoas que eu vi que começaram sem o apoio do marido, o marido acabou ajudando depois que viu o resultado. Exato. Então, o homem, ele precisa ver para crer. Né? Só a conversa não vai, confia em mim. Não, comece a fazer. E quando você começar a colocar dinheiro em casa, o dinheiro do digital, que veio do seu trabalho do digital, aí esse cara vai falar, tá mais interessante. Não só o homem, mas todo mundo à volta. Então eu falo que hoje você pode abrir portas para a sua família que elas nem sequer imaginavam ser possíveis. Então, o que eu tinha no começo também de familiares que criticavam, zombavam, não entendiam. E aí, quando passaram a ver, pera, olha o resultado, olha a proporção que isso está tomando. Talvez eu possa também implementar de alguma forma na minha vida. Então, é aquele famoso, primeiro as pessoas criticam, zombam. E depois elas perguntam como você fez aquilo. Porque você passa a ser uma fonte de inspiração. Sim. E como a Mila trouxe, nem sempre os familiares que criticam ou até que duvidam, eles fazem isso por maldade. É muitas vezes mais por um quesito de segurança. Então, eu quero te ver bem, eu quero te ver confortável. Só que a visão das pessoas é limitada ao que elas conhecem. Sim. Então, como alguém vai poder te direcionar, te aconselhar, se o que ela conhece não é o que você está acessando agora, as possibilidades que você está enxergando. A gente investe muito em ambientes para enxergar novas possibilidades. Então, é como eu falo, poxa, já teve vezes… um dos últimos masterminds que eu participei, o cara foi lá e fez uma palestra de como faturou 70 milhões em 2 lançamentos. Eu estou vendo uma nova possibilidade, eu estou acessando algo que as pessoas à minha volta não estão acessando. Então, é claro que eu chegar e falar assim, olha, você pode fazer 70 milhões em 2 lançamentos. A pessoa vai falar, não faço nem 1 milhão na minha vida inteira, como é que você quer que eu acredite nisso? Mas porque elas não possuem repertório. Então, demonstrar os seus resultados e trazer isso como uma meta mesmo, de cara, eu não paro até mostrar que isso aqui dá certo. Até mostrar que isso aqui pode me gerar muito resultado e mudar a vida de todo mundo à minha volta. E aí a gente entra no outro ponto. Ao mesmo tempo que é importante você trabalhar para conseguir gerar esse resultado e provar que pode dar muito certo, muitas mulheres se tornam workaholics e trator, e vamos lá e vamos fazer, e trabalho. Que eu não sei se é um ponto que você teve que enfrentar. É algo que, assim, eu enfrentei e ainda enfrento muito, porque eu adoro trabalhar. Eu sou uma workaholic que ama o trabalho. Então, eu adoro, assim, eu tô sempre pensando em ideias, eu sou muito da criação. Sempre pensando em ideias, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, mas eu delego bastante também. Só que eu adoro o trabalho. Então, como que hoje você diria assim, cara, essa mulher que é workaholic, como que ela pode manter o relacionamento aquecido, aquele relacionamento que tem a paixão, que tem aquela coisa toda, mesmo trabalhando bastante? Eu também sou essa pessoa com esse perfil de eu gosto de trabalhar. E o pior, eu gosto quando as pessoas me elogiam por dar conta. Sim! Nossa, que é um elogio que me deixa arrepiada. Eu falo assim, nossa, fulana é foda. Eu falo, nossa, ela produz muito. Como você trabalha? Eu queria ser produtiva igual você. Então, isso que é o pior, é que a gente adora esse elogio, entendeu? Eu adoro receber essa validação. Então, quando a pessoa elogia meu trabalho, eu falo, cara, obrigada. Nossa, ganhei meu dia. Então, é uma coisa que eu tenho que também tomar muito cuidado para eu não me perder, porque eu sou uma excelente, eu falo produtora de conteúdo, eu sou uma excelente pessoa para transmitir a mensagem para os meus colaboradores, para o meu time, porque pede para a Mila, ela já faz, ela já entrega, ela é uma máquina. Eu faço assim, curso, a gente… meu marido fala, a gente vai precisar fazer um curso do roteiro X e tal. Na outra semana eu já tô fazendo, eu já tô botando a mão na massa. Eu sou assim também. E eu sou essa pessoa.
que eu não arrego para trabalho. Só que às vezes eu passei muito por cima de mim. Então eu sou uma ótima pessoa para trabalhar e às vezes eu sou uma péssima mãe de mim mesma. Nossa. Então eu sou uma péssima pessoa que eu não sei o limite do meu emocional, eu não sei. Eu tive uma vez que eu fiz uma viagem que era de um evento que eu ainda não tinha feito muito network, eu não tinha entrado em mastermind, não conhecia muita gente do digital. E eu fui participar desse evento e eu era muito fechada, eu e meu marido lá em casa gravando conteúdo, era só Mila digital. Aí eu falei, preciso me conectar com pessoas, né, pessoalmente. Aí viajei para São Paulo, participei desse evento. Eu lembro que quando eu terminei foi um dia de imersão. Aí você sabe, né, que esses eventos cansam, esgotam a gente. E eu já vinha de uma rotina de trabalho muito grande, gravando. Eu falei, eu quero bater 100 mil inscritos no YouTube, coloquei como meta. E eu não vou descansar enquanto eu não bater. Aí fiz mais de um ano de vídeos de segunda a sábado, todos os dias, postando. E era eu que editava tudo. Eu que fazia a thumb, eu fazia tudo. Aí, bati os 100 mil inscritos. Mas assim, a duras penas. Tava só o pó. E aí, fui pra esse evento, esgotada já. Eu lembro que eu voltei pro hotel e eu tive uma crise de choro, E eu não sabia explicar de onde que vinha. Parecia que era um negócio muito reprimido, que eu tava há muito tempo me esgotando de trabalho. E eu fiquei, sei lá, uns 30 minutos chorando, deitada na cama do hotel. E eu pensando, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Assim, eu tô trabalhando pra quê? Qual que é o meu objetivo? Porque eu tava correndo atrás dessas validações de… você é foda, você é incrível, você trabalha demais, não sei o quê. Mas eu tava acabando com o meu emocional. Então, depois desse dia, eu tive um clique. Eu falei, cara… já estava fazendo terapia, mas eu trabalhei isso mais na terapia, inclusive empreendedoras. Façam terapia. Tem que fazer terapia. É importante. Para que você não foque só no trabalho e lembre que existe uma vida, que existe uma mulher, que existem esses sonhos, que existem coisas menores para você fazer. Eu gosto muito de investir nos meus hobbies. Eu não sei quais são os seus. Eu sou a várias profissões. Eu faço hipismo, eu comecei o tênis agora. Eu vou voltar a fazer teatro. Eu adoro hobby, eu adoro ter hobby. Eu tenho vários, né? Eu gosto de montar quebra-cabeça, aí eu leio. Aí eu tenho… Tá na moda no TikTok uns livrinhos de pintar, não sei o quê. E eu vou naquilo, eu compro os equipamentos, tudo e vou fazendo. Então, eu gosto muito desses meus momentos de desacelerar. Como eu trabalho no digital, e eu recomendo quem trabalhe, né, com Instagram, com rede social, a gente recebe muita informação o tempo todo e a gente fica muito ansioso, muito acelerado. Então, a minha forma de desacelerar eu vou lá, entrego o meu trabalho, o meu conteúdo e saio. Eu não consumo conteúdo de Instagram, eu não olho mais… Sério? Eu não tenho perfil… Eu fiz um perfil pessoal só para acompanhar as pessoas da minha vida pessoal, da minha cidade. E eu não entro nele há mais de um ano, assim. Eu não sei o que tá acontecendo na vida das pessoas, eu não sei nada. Eu só vou lá, faço meu trabalho, olho para fins profissionais e saio. Porque se eu for pegar meu momento de lazer para gastar vendo fofoca, vendo besteira na internet, no celular, eu vou ficar uma vida inteira de frente pro celular e eu deixo de… muito estímulo, né? Apreciar a vida, a natureza, o esporte, as pessoas que estão ao meu lado. Então, assim… Eu gosto de investir em atividades que não tenham nada a ver com rede social, com TV, com tecnologia, com nada, sabe? Porque eu já fico imersa nisso o tempo todo. Nossa, mas isso que você falou é excelente. Porque, assim, teve um ano, foi ali, transição de 2023 para 2024. Que eu tava muito nesse momento de, assim… Eu tava delegando, então eu tava tendo mais tempo livre. Os prazeres e as dores de delegar. Eu comecei a delegar muito e eu tinha mais tempo livre do que eu não tinha muito tempo. Porque no começo, a gente faz essas loucuras de falar… Sim, eu vou ficar um ano inteiro postando no YouTube todo santo dia e eu vou ter gás pra isso. E aí você vai avançando e a gente vai ficando até meio preguiçosa. Assim, eu não sei se você passou por essa fase, mas eu passei por essa fase de ficar meio preguiçosa. E aí acabou que esse período que eu tava com mais tempo, eu consumia muito conteúdo. E eu terminava o dia, eu falava, cara, o que eu fiz no meu dia que vai contribuir lá na frente pra mim? Pro meu negócio, pro meu futuro, pra mulher que eu quero me tornar. E aí eu me dava conta que eu não tinha feito o que eu queria de fato fazer. E o que eu sabia que seria melhor pra mim. Então, muitas vezes a gente sabe o que é melhor para nós, o que vai nos aproximar do resultado que a gente quer e a gente não faz. Então, eu tava perdendo muito tempo consumindo. E aí foi o momento que eu peguei e falei assim, tá, eu preciso ocupar o meu tempo comigo e com as coisas que eu quero lá na frente. E aí fui mudando esses hábitos. E não é uma coisa fácil, gente. Eu sei que a gente vem aqui e fala, não, muda seu hábito, faz isso, faz aquilo. Aí o povo fala, como caramba? Eu tô tentando faz 2 anos, você veio falar pra mim que é só mudar de hábito. Mas é realmente uma decisão que você tem que tomar e falar assim,
Não negociar consigo mesma. Porque toda vez que a gente negocia com a gente mesma, a gente perde. A gente tem uma voz que ela é muito persuasiva e ela sabe exatamente como te convencer. E o meu marido, ele é tão ansioso e tão vidrado quanto eu. Então, isso chega a ser um pouco de problema. Eu comecei a estabelecer limites com ele. Eu falei, olha, depois de tal hora, eu não funciona assim. Para mim, já deu hoje. Eu não vou conseguir te entregar essa demanda. Então, para mim, era muito difícil falar com meu marido ou qualquer pessoa da minha equipe de eu não vou conseguir fazer isso hoje. Nossa. Porque eu me sentia uma fracassada. Exato, se sente assim uma perdedora. Uma vagabunda, não faço nada. Como que eu não vou conseguir? Como que eu não vou dar conta de tudo? E eu queria dar conta de tudo, assim. Então, eu queria ser sempre a pessoa que tá pronta, que faz e acontece. Então, eu aprendi a dizer esses nãos. E voltei e recuperei a minha vida real, assim. Mila, vida pessoal, Mila sem internet, Mila sem trabalho. Porque eu tinha dificuldade, eu não sei você… Eu não me lembrava qual foi a última vez que eu deitei no sofá e dormi. Ou que eu fiquei um final de semana… Porque como eu trabalho todos os dias, você também no Instagram, posta. Meu trabalho é o tempo inteiro, 24 horas. Eu viajo, meu aniversário, qualquer tudo coisa, casamento, tudo era assim. Então, eu não me dava ao luxo de deitar no meu próprio sofá, na minha casa. Toda a liberdade que a gente vende aqui no digital. Exato. Às vezes você se torna escrava se você não for uma boa chefe de si mesma. E era o que eu tava sendo, eu tava me sufocando. Eu falei, cara, eu não posso descansar, porque olha só, não tem que descansar, eu tenho que trabalhar, tem que olhar. E aquilo que você falou de olhar os conteúdos, que a gente tem que consumir conteúdo para entender como entregar um conteúdo bom. Mas isso tem que ter um limite, tem que ter um tempo para você consumir. Tirar um tempo X da sua semana para você olhar o que as pessoas estão fazendo e tentar reproduzir da sua forma. Mas não é só na própria internet que a gente acha inspiração, né? As minhas melhores inspirações não vieram da internet. Vieram da vida acontecendo, dos livros que eu leio, das coisas que eu tô fazendo. Às vezes de uma conversa boba que eu tô tendo com meu pai que não entende nada do digital. E te gera um insight. Que dá um insight que você liga com aquela coisa. Então, assim… a vida no offline também, esse desacelerar, é o que vai te permitir continuar nessa jornada a longo prazo, sem fazer igual eu fiz no hotel, de chorar, de se descabelar e querer largar tudo e falar, cara, eu preciso parar de ter um burnout. Então, a gente ter esses momentos de desacelerar durante a semana, determinar um prazo X, né? Que às vezes a gente tem que dar um sprint, né? Época de lançamento, época de algum projeto novo, você vai ter que… Cara, digo mais, é até mais gostoso quando você coloca esses momentos obrigatórios de presença. Eu falo que é muito o momento da presença. Então, hoje, meus hobbies, pra mim, eles são os momentos de presença. Então, comecei a jogar tênis. Cara, eu sou muito ruim. Eu passo o jogo todo rindo, entendeu? Do quão ruim eu sou. Eu falo, meu Deus, como é engraçado o jeito que eu erro tudo. Então, a gente se diverte. E pismo, né, que eu comecei faz já uns bons meses. É um momento que eu tô total presente, porque eu não posso errar. Eu tenho uma forma de colocar o meu pé, eu tenho uma forma de segurar a rédea, eu tenho uma forma de postura. Porque se você erra, você pode cair, você pode se machucar. O custo ali pode ser muito alto. Então, exige uma presença muito forte. Tanto no esporte quanto na leitura. E aí, por que eu trouxe esse ponto? Porque quando você tá nesse momento de sprint, então, cara, eu tô trabalhando, sei lá, comecei a trabalhar das 9 até as 3 da tarde. Trabalhei. E aí veio o seu momento da presença. Que aí vem o seu esporte, sua musculação, sua leitura, seja o que for, seu hobby. E aí você para e você faz… O sentimento é ainda mais gostoso. Porque você finaliza o dia com um momento pra si, que você foi presente, tendo trabalhado, feito ali o possível dentro daquele momento, daquelas ferramentas, daquela condição. E você termina com o sentimento de realização. Parece que aquele dia, cara, esse dia valeu. Esse dia valeu. Se eu puder só ter dias como esse, eu quero dias como esse. Então, seus momentos de prazer, de desfrute, de descanso, eles se tornam ainda mais valiosos. Quando você estabelece esses limites, né? É uma coisa que eu percebi muito… que mudou muito a minha referência, que referência de sucesso, cada pessoa tem a sua. Cada pessoa tem a sua. E no meu aniversário do ano passado, eu gosto sempre de passar viajando, mas a gente ia viajar pra Itália. Logo em seguida, eu falei, não, vou deixar pra aproveitar meu aniversário na Itália e vou ficar em Curitiba mesmo. E aí o meu marido, tá, já que você vai ficar aqui, vamos tirar o dia pra fazer só coisas que você gosta de fazer. Aí ele falou, o que você quer fazer amanhã? Tudo que você gosta, a gente vai fazer. Amanhã, comer sua comida favorita, Aí eu parei pra refletir e me deu um clique que era… A vida que eu levo já é
basicamente inclui tudo que eu gosto de fazer. E eu acredito que a liberdade que a gente tem que buscar no digital não são sobre… É óbvio que o dinheiro é importante, Sim. que dá conforto, que te permite, né, usufruir das coisas, mas a boa vida mesmo é aquela vida onde você não quer fugir da sua rotina, onde você não quer se livrar de, eu quero largar tudo e fazer o que eu quero. Não, é quando você inclui no seu dia a dia, de segunda a segunda, coisas que você gosta de fazer. Então, esses momentos de presença que você fala são as coisas que eu coloco dentro da minha rotina. Faço meu conteúdo de manhã, gravo, aí eu paro, leio, aí eu paro, monto quebra-cabeça, eu paro, faço tal coisa que eu gosto. E assim a vida vai ficando mais leve. Então eu não levo a minha rotina como um fardo pesado hoje em dia, como era antigamente, de só trabalhar. E vida leve não significa vida sem trabalho, né? As pessoas confundem muito isso. Elas acham que a vida dela é leve, então ela é fácil. Não, trabalha muito. Só que tem o momento do trabalho. E aí, quando você tá no momento do trabalho, é o momento que você quebra a parede e faz o que tem que ser feito. E como você tem bastante alcance de pessoas no TikTok, você já teve que lidar com muitas críticas dentro do digital? Muito hate. Assim, hoje em dia eu não recebo tanto. No início eu recebia mais. Quando eu comecei a falar de relacionamento, eu não tinha formação em psicanálise ainda. Então o primeiro hate que eu levei foi o mais pesado, que eu quase pensei em desistir. Foi de um grupo de psicólogas que se reuniram. Eu tava numa live de lançamento. E vieram, assim, sei lá, 15 psicólogas me detonar nos comentários. Deus, assim, e foram plena live de lançamento. Em plena live, eu nem sabia fazer live. Como é que veio o pitch depois? Eu me perdi. Então, assim, eu recebi muito hate ali, aquilo. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de segurar choro. E eu não sei que foi Deus que me segurou ali pra eu não, né, querer sumir. E, assim, levei muito hate nessa situação. Foi uma psicóloga em particular que tretou comigo, que ficou encasquetada e arrumou um grupo lá e queria me denunciar, sendo que eu não tava fazendo nada… Assim, eu tava falando um conteúdo que eu poderia falar sem informação normalmente. Então, esse foi o primeiro hate pesado que eu levei, que eu fiquei com dúvida, assim, se eu queria continuar ou não. Mas meu marido me apoiou muito, ele falou, olha, cara, isso vai acontecer várias vezes na sua jornada, então você vai ter que aprender a lidar com isso. E de homens também, porque eu falo muito de homem que não vale nada. Sim. Eu dou aquelas alfinetadas. Então, às vezes, cai em grupo de Facebook. Cai umas coisas assim e eu recebo uns hates. Mas hoje em dia, eu não dou muito palco pra isso. Eu vejo a pessoa me ofendeu, eu já excluo, bloqueio logo e sigo a vida. Eu entendo que faz parte do jogo. Várias vezes, eu já parei de seguir uma pessoa, por exemplo, que ela falou uma coisa que eu não gostava. Você já deve ter tido essa sensação. Eu sigo essa pessoa, admiro muito, mas ela falou uma coisa, eu tomei um ranço e eu não quero seguir mais essa pessoa. Hoje em dia, trabalhando no digital, eu penso diferente. Porque assim como os nossos amigos e familiares, a gente ama essas pessoas, mas elas discordam da gente de várias coisas diferentes. Então, eu não anulo uma pessoa por conta de uma opinião, de um comentário, de uma coisa… E, ao mesmo tempo, eu entendo quem para de me seguir por causa disso, ou me xinga, ou critica. Ou, às vezes, eu aperto numa ferida que a pessoa estava ali sofrendo e ela… Tá aberto ainda, né? Não tem ninguém para descontar, ela desconta em mim. E eu falo, não, tudo bem, segue em paz, e é a vida. Eu acho que faz parte do crescimento no digital, é você aprender a lidar com essa… Você vai lidar com muitas pessoas diferentes, né? Isso na vida também. Eu já trabalhei com atendimento ao público. Então, as pessoas, elas são muito diferentes entre si. Geralmente é isso. Às vezes a pessoa tá com problema com ela, estressada com ela. E ela sai descontando na primeira pessoa que ela vê. E às vezes pode ser você. Até porque essa pessoa nem te conhece, né? Essa pessoa nunca te viu pessoalmente. Essa pessoa começa a afirmar um monte de coisa. Então, ela pegou um trecho, um corte… e quer definir a sua vida toda. Então, o autoconhecimento, ele entra também nisso. De você não ter dúvidas sobre si mesma, sobre a sua intenção, sobre o seu trabalho. De invalidar tudo que você construiu até aqui porque, viralizou. Eu já várias vezes cometi erros, já falei besteira em lugares, assim, coisas que eu me arrependo de ter falado, mas que tá lá na internet. E no tribunal da internet a pessoa pega e critica. E até hoje eu falo, realmente, eu falei merda nesse dia. E tudo é melhor bem. ainda quando a gente simplesmente, assim, entende que eu não sou perfeita, eu errei. E aí, eu falei. Isso não me invalida como uma pessoa tentando melhorar. Exato. Eu acho que um dos maiores pesos que a gente carrega quando a gente quer falar pro público e tem uma grande audiência
esse peso da perfeição. Pra vida, né? Mas da perfeição eu não posso errar, eu não quero... Quando você vem para um podcast como esse, ai, se eu falar um negócio errado, ai, se eu tremer, se eu... Porque quando a gente fica dando palco para isso, a gente nunca vai viver nenhuma experiência, nunca vai fazer uma palestra, nunca vai fazer nada. ter nada. Porque se você não se permitir tentar para ver o que vai dar... É os meus primeiros vídeos no YouTube. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ai, você fala tão bem, né? Parece que liga a câmera e tudo flui. Eu falei, vê os primeiros vídeos lá. Vai lá no primeiro que eu criei e veja como é que era. Eu não olhava pra câmera, eu ficava tremendo, eu ficava com um tique nervoso. Então, assim, eu acho que faz parte do processo a gente aceitar que sou iniciante, igual você no tênis, no hipismo, igual eu em outras atividades. E tá tudo bem. E curtir o processo e falar assim, pô, cada dia eu vou crescendo melhor. Aquela famosa frase, né? Se você tentar fazer algo que vai agradar todo mundo, então você nunca vai fazer absolutamente nada na sua vida. Porque é impossível. Você vai desagradar as pessoas e tá tudo bem. Enquanto você não entender que a vida sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, sempre vai ter alguém que vai te criticar, sempre vai ter alguém que vai encontrar erros e defeitos em você. E você basear a sua vida nessas pessoas, você nunca vai fazer nada. Você pode ser uma pessoa... Nossa, uma santa na Terra, ainda assim vai ter alguém que vai te criticar. Então as pessoas, elas se limitam muito pela visão do outro que não vai viver a vida delas. Poxa, se a pessoa não vai estar no seu lugar, ela não vai passar pelo que você está passando, por que é que você vai deixar ela tomar conta das decisões que você vai ter na vida? E falando sobre relacionamento, você já passou por algum relacionamento problemático? Já. Meu primeiro relacionamento, eu tive um relacionamento à distância. Que eu falo que foi o melhor presente, porque ao mesmo tempo que eu sofri muito, que foi uma tragédia o relacionamento, foi o que me trouxe até aqui. Então eu acredito muito que até as coisas que dão errado na nossa vida, elas têm um propósito de nos direcionar para algum caminho, né? Eu fico pensando se esse meu ex não tivesse me dado um pé na bunda, foi um relacionamento onde eu era dependente emocional, onde eu não tinha vida própria, eu era uma pessoa completamente apagada, assim, eu vivia em função do relacionamento. E aí, num belo dia, depois de 5 anos de relacionamento à distância, quando ele finalmente estava se formando, e eu tinha expectativa dele voltar para minha cidade, ele terminou comigo. E, assim, foi um baque para mim, apesar de que para mim não estava bom o relacionamento também, mas eu não queria... Sabe aquela coisa de nadei, eu não quero morrer na praia? Então, eu não queria abrir mão dos anos que eu investi naquela relação, porque foi meu primeiro namorado. E eu tinha na minha cabeça que, assim, eu tenho que dar certo com o primeiro. Eu não quero tentar de novo, eu não quero ser um fracasso. Eu tinha muito essa coisa de, tipo, ele vai ser a pessoa da minha vida toda. Aquela coisa de encontrei o primeiro e foi pra sempre. O primeiro foi pra sempre. E aí, eu fui arrastando essa relação por muito tempo por causa disso. Ele terminou. E foi aí que eu me dei conta do quanto eu tinha me anulado. Eu tinha me afastado das minhas amigas. Eu não tinha vida própria, não tinha interesses. Eu não tinha voz. Tudo que eu fazia era por causa dele, para agradar ele. Então, a partir desse baque que eu tive, que eu comecei com esse meu processo de autoconhecimento, de andar com as minhas próprias pernas. E foi isso que mais me motivou, que aí, antes de TikTok, antes de internet, eu já fazia stories no Instagram, compartilhando algumas coisas disso. Mas era um perfilzinho de 3 mil pessoas ali, pessoal, na minha cidade. E aí, quando eu fui começar a produzir conteúdo, eu já tinha muito tempo de conteúdo pessoal, blogueiragem. Então, câmera foi sempre um negócio que eu gostei. Eu sempre fui muito comunicativa nesse relacionamento. Meu ex detestava que eu postasse coisas. Então, era uma coisa que eu fui resgatando. À medida que eu ia resgatando a minha identidade, as coisas que eu gostava, que faziam meus olhos brilharem, eu falava assim, poxa, é esse o caminho. Então, eu fui me reencontrando e fui compartilhando isso. E as pessoas que me seguiam começaram a falar, pô, me sinto assim também. Aquela identificação. E eu fui gostando de falar disso, até que surgiu a oportunidade do TikTok, e mais pessoas e visibilidade. Enfim, eu já estava bem acostumada a lidar com câmera e fazer vídeos. E uma pessoa que está passando por isso hoje, o que ela tem que fazer para sair desse relacionamento? Eu acredito que, antes da gente pensar em dar um ponto final num relacionamento que você tem uma dependência emocional, porque é muito fácil pra gente falar, poxa, amiga, vai lá, se valoriza, amor próprio, naná. Mas não é assim, né? Porque se fosse, essa pessoa, no fundo, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Que é dar um ponto final. Eu acredito que ela precisa, em primeiro lugar, se fortalecer. Então, como que eu me fortaleço sendo uma pessoa dependente emocional? Eu preciso me esforçar
para começar a fazer coisas por conta própria. Então, por exemplo, eu vivo em função do meu namorado, do meu marido, da pessoa que eu sei que não tá me fazendo bem, do relacionamento que tá ali mais ou menos. Eu vou começar a tirar alguns momentos aos poucos para fazer coisas sozinha. O que eu gostaria de fazer sozinha? Seja ir ao cinema uma vez, ir pro cinema sozinha, dar um passeio no shopping, fazer uma caminhada no parque, fazer alguma coisa, né? Ao invés de você já estar com todo aquele planejamento, aquela programação toda com ou uma amiga, que tem gente que às vezes não tá no relacionamento, tá solteira, mas faz tudo com a amiga, faz tudo com a família. Então é dependente da família, das amizades, não tem autonomia. Isso também é dependência, né? Então, essa pessoa ela precisa começar a estimular atividades e coisas que vão fazer ela entender que, cara, eu consigo andar com as minhas próprias pernas, eu consigo fazer as coisas sozinha. E outra dica muito importante, que eu não sei exatamente a idade do público, mas… tem de 20 a 55. De diferentes idades tem pessoas com essa limitação. Nós, mulheres, a gente, às vezes, demora muito pra sair da casa dos pais. Eu sou de cidade pequena, não sei como é que é em São Paulo, mas… Na minha cidade, era assim, você só sai da casa dos seus pais. Ou se você for estudar fora, em uma faculdade, em outra cidade. Ou se você for casar. Não tem por que você morar sozinha. E eu acho essa a pior cagada que tem. Porque assim, a mulher sair da casa dos pais pra já ir casar… Ela não teve aquele momento de individualidade dela, de descobrir coisas e ter essa autonomia. Então, pra mim, uma das melhores formas de investir em autoconhecimento, de ser uma pessoa independente, de andar com as próprias pernas, é você morar sozinha. Então, essa experiência é uma experiência, assim, que se você puder não abrir mão, não abra. Porque é muito bom você pagar suas contas, você fazer suas coisas, você voltar pra sua casa, você tá sozinha, não ter ninguém pra conversar. É bom pra você entender que, assim, cara, não importa o que aconteça. Porque eu sempre falo isso pras minhas alunas, que assim, você é a sua única garantia. Assim, eu não sei quanto tempo, se meu relacionamento vai durar a vida inteira. Eu não sei quanto tempo eu vou ter as pessoas da minha família, os meus amigos à minha volta, né? Então, eu sou a única pessoa que vou estar comigo a vida toda. Então, eu preciso ter intimidade comigo mesma. Eu preciso me sentir bem só na minha própria companhia, no silêncio. E morar sozinha é um exercício bom pra isso. E aprender a não se maltratar tanto, né? Porque eu acredito que a maior dificuldade de 99% das mulheres é essa. Você só tem você mesma como companhia, como você falou, do começo até o final da vida. É você com você. E ainda assim, muitas mulheres se tratam muito mal. Então, assim, a pessoa erra. Meu Deus, eu sou um horror, é o fim. Não dei conta, eu sou péssima. Então, se martiriza muito, se bate muito e não entende que, poxa, se fosse sua mãe na sua frente, se fosse seu marido, você ia falar as mesmas coisas que você fala para si mesma, para eles, não. Então, por que você tá falando isso pra si mesma? Eu acho que muitas não têm essa noção de que você não precisa ser tão cruel consigo mesma. Você pode se respeitar mais, buscar se amar mais e entender que você é a sua companhia pro resto da vida. Então, que bom que seria se você fosse uma boa companhia para si. Exato. E falando de relacionamento, você já teve assim… Qual que é a coisa mais absurda que você já recebeu nas caixinhas? Porque você abre várias caixinhas. Qual que foi a coisa mais absurda que você já leu sobre relacionamento que hoje você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma bizarrice? Cara, nossa, são muitas coisas que eu recebo. Mas tem desde convite pra date, onde o cara chama a mulher pra sair e ela se arruma toda e ele para na frente de uma pizzaria delivery e eles comem pizza dentro do carro. Tem desde, vem aqui pra casa assistir um Netflix. Ou então vai pro motel e faz a mulher pagar o motel. Então tem coisas muito esdrúxulas. Qual você acha que foi a pior, assim? Assim, eu acho o fim da picada mesmo. É a mulher que não se deixa só enrolar por um cara que chegou. É aquela mulher que termina com o namorado. E aí ele já tá com outra, já tá envolvido. E ela se presta ao papel de amante do namorado. Então não é nem ficante, é amante do namorado. E ela aceita. E tem um que eu acho bizarro, é a mulher que se envolve com um cara que ainda mora com a mulher. Nossa. E fala que terminou. Mas que eles só moram juntos por conta de questão financeira e cara, pra mas ela deve tudo ser bem. surreal. Todos os dias nos stories você tem uma novela ali, né? Você tem uma série, uma babadeira. Como é que é bomba isso? atrás de bomba.
É muita coisa, assim. Às vezes eu recebo mensagens de algumas seguidoras que falam assim: cara, não é possível que essa pessoa não enxergue isso. Como é que ela não tá vendo? Você é burra. Você é sonsa, você não tá vendo. Mas, cara, quando eu lembro da minha época de solteira, eu já cometi tanta cagada que eu falo assim, gente, é porque a tal da falta do amor próprio, quando você tá na situação, você tenta criar menos você. Tenta criar uma história pra justificar aquela atitude, justificar pra você continuar alimentando aquele sentimento. Eu sempre olho com muita empatia para as pessoas que me mandam essas mensagens. E por mais, né, absurdo que seja, eu entendo que é um processo. Cada pessoa tem um processo pra dar aquele clique. Eu demorei 5 anos num relacionamento onde eu tava sendo ali, eu fui… Só pra você ter uma noção, vou falar do meu próprio relacionamento. Eu tive um relacionamento de 5 anos, ele formou na faculdade, aí eu fui na formatura dele, eu, família dele toda, meu irmão, minha cunhada. Eu estava muito cansada, sabe aquelas festas que after e pós e não sei o quê? Eu falei, cara, eu tô com muito sono, mas pô, sua festa, aproveita a sua festa, fica aí, que eu vou voltar com seu tio, com algumas pessoas da família dele que estavam indo embora, e vou dormir. Aí meu irmão ficou. E aí eu descobri que ele me traiu quando eu fui embora com o meu irmão na festa. E ele teve a capacidade de me trair. E eu só descobri isso depois. Eu não descobri quando eu estava lá. Eu descobri depois de um tempo. Meu irmão não me contou no dia. Caramba! Então eu me senti traída assim. 2 vezes, duplamente, né? Eu me senti traída de todas as maneiras que você imaginar. Eu me senti uma palhaça, porque a família toda sabia. O meu irmão sabia, todo mundo sabia, menos eu. E eu só fui descobrir depois que eu já tava meio que terminada. E aí, mas como é que foi depois pra você reatar, por exemplo, o relacionamento com seu irmão, com a família? Porque é uma confiança ali que se quebra completamente. Eu não sei o que eu pensei. Porque quando o meu irmão me contou essa situação… Eu fiquei tão chocada com tudo que aconteceu que eu falei, gente… Porque assim, eu fui descobrindo coisas depois que terminei de várias traições, de várias… E tudo foi aparecendo. Isso aí foi o de menos. Aí foram acontecendo coisas e descobrindo situações. Eu tava tão calejada que eu falei… Tá, né? Eu achei péssima a atitude do meu irmão. Mas eu falei, tá, fazer o quê? Aceitar. Já tinha terminado mesmo, ainda bem que eu não tava com ele. Porque eu também não sei o quão pesado seria pra mim descobrir isso estando lá. Estando na relação. Estando na relação e estando na casa, que eu tava lá, ele comemorando. Como é que você vai ter uma discussão com a pessoa que acabou de formar? Entendeu? Sim. Que climão. Então, eu acho que no fundo… muitas vezes você podia até sair como errada, né? Nossa, tá estragando o momento do cara. Exato. Eu acho que no fundo, Deus sabe o que faz. Que eu não sei o que eu faria. Como que seria mais difícil pra mim estar lá, sem saber se eu ia fazer alguma coisa, se eu ia ficar calada, fingir que nada aconteceu e voltar. Não sei. Cara, tá vendo como é complexo? Nossa, não, é muito. Climão, chá de climão. Eu imagino, porque assim, você deve todo dia receber as mais diversas coisas de relacionamento possível. E a gente sabe que o ser humano, ele é um ser humano complexo, né? E muitas vezes incoerente ao ser humano. E todo dia você é bombardeada com isso. Então acontece, por exemplo, sei lá, às vezes você tá na sua casa com seu marido, aí você comenta alguma coisa com ele, de vocês ficarem falando, não, olha isso aqui é um absurdo, já aconteceu. Não, eu não mostrei, né? Eu tava vendo com ele, tava mexendo no celular. E o que eu acho mais engraçado é as situações que elas abrem o coração, assim, como se eu fosse, sei lá, uma pessoa que não é uma pessoa que tá lendo, né? Deve ser um espírito, alguma coisa. Que elas se sentem muito à vontade pra elas falar esquecem tudo. Que é uma pessoa por Tem trás. uma pessoa vendo. Aí, aparece muito, assim, foto de casal no perfil. Casado, é o amor da minha vida, altas declarações, não sei o quê. E manda na caixinha pra mim. Tem um amante, não sei o quê, não sei o que lá. E assim… A pessoa com mó vida dois, mulheres, muitas mulheres traindo também, não só homens. Esse é um bom ponto que você levantou, porque tem muita crença de que é só o homem, mas tem muita mulher. Muita mulher que trai, que às vezes, né, tá ali casada e não quer por conta dos filhos, e fica ali, e manda foto, aí eu vejo a foto de casal, eu vejo a foto do cara, eu vejo assim, eu falei, gente, a foto ali, a pessoa falando que traiu e tá bem tranquilona lá. Na caixinha, tudo. Estou traindo. Estou que traindo tal coisa. Às vezes eu faço muitos reels, assim, com várias situações.
O pessoal conta vida íntima, às vezes, nos comentários. Eu falo, gente, a galera é muito… Cadê o Café Mãe foi parar o limite, gente? Cadê? Falei, menina, tá aí, ó. Se chega povo dessa família, dessa cidade, tá todo mundo vendo isso. Todo mundo vendo. Mas eu me divirto muito. É um conteúdo que eu gosto muito de fazer. Eu acho que relacionamento é do interesse de todo mundo gosta de ver. É universal, e é um conteúdo que eu posso trabalhar essa coisa do humor, de trazer com leveza. E também é muito importante. Eu demorei um tempo. Uma das pessoas que me deu um dos maiores insights do meu trabalho foi a Betina. Uma vez eu tava conversando com ela e eu tava falando sobre lançamento. Eu falei, pô, Bê, eu tô querendo lançar, vê aqui a questão da minha copy. Ela virou pra mim e falou assim… como que você tá vendendo? Eu falei, não, aqui o meu curso, ele ajuda a pessoa a encontrar um homem de alto valor através do Instagram, não sei o que e tal. Ela falou, tá, mas você tá vendendo assim? Falando como se fosse, tô vendendo um pão na padaria. Você tem que vender mostrando a importância disso, né? E aí, o jeito que ela falou, você já parou pra pensar que relacionamento é a decisão mais importante da vida da pessoa, que a pessoa que ela escolhe pra ter ao lado dela vai impactar no futuro. Aí eu pensei no meu próprio relacionamento, no impacto do meu marido na minha vida, das coisas que a gente construiu e conquistou junto. Eu falei, gente, como que eu não tava explorando isso na minha copy, no meu pitch de vendas, assim, e realmente. E aí trouxe pra mim um propósito ainda maior do que eu já tinha. Sim. Essa visão que ela trouxe pra mim de fora, porque eu tava simplificando demais. É um relacionamento, não é a maior escolha da sua vida. E fora que entra família. a questão do modelo de negócios, né? Por exemplo, relacionamento é uma coisa que a pessoa ela tá com problema, ela quer resolver agora. Sim. Não quer esperar 3, 4 meses você lançar um produto que vai resolver o problema dela. É igual a maternidade. Eu tenho muitas alunas do nicho. Elas falam, eu vou fazer esse produto de lançamento e tal, pra mãe ensinar o bebê a dormir. Eu falo, minha filha… A mãe que não tá dormindo, ela não quer esperar 3 meses pra dormir. Exato. Ela quer dormir hoje, então os seus produtos vão ser a maioria perpétuo. Porque ela precisa resolver esse problema hoje, agora. Tem problemas que precisam ser resolvidos agora. Então, nem tudo funciona para todo modelo de negócio. As pessoas têm muita crença. Todo mundo faz lançamento, tem que fazer lançamento. Calma, mas o problema que o seu público está enfrentando hoje, qual que é o nível de urgência dele? Porque, a depender do nível de urgência, se você fizer lançamento, você mata seu negócio. Você mata vendas que poderiam estar acontecendo agora. Exatamente. Eu tinha um curso que… não tenho ainda, que é um curso que chama Como Superar o Ex. Em 30 dias, esse curso. Que é bem isso. Você acha que a pessoa que tá sofrendo pelo ex, tá com a dor, chegou ali no meu perfil, ela vai esperar os 2 meses pra comprar. Ela já tá em outra, já tá vivendo outra coisa. Então, é uma coisa que funcionou muito comigo. Vender diariamente, vender diferentes produtos que apertam dores. E um insight que eu tive muito no meu negócio, que eu acho que se aplica a boa parte dos negócios, eu tenho um curso principal, que é o meu curso que abrange toda a minha metodologia, né, de relacionamento. Mas o que me ajudou muito é ter vários cursos pocket que resolvem questões e dores específicas. Então, para mim, funcionou muito para eu não ser a pessoa de um curso só. Então, eu tenho o curso principal, que é tipo assim, olha, você que quer no top do top, você vai nesse curso. Mas eu tenho vários cursos pequenos pra pessoa. Cara, eu tô com esse problema aqui, essa coisa aqui. Então, isso aqui é bem tático. E eu consigo colocar, tem mais rotatividade no perpétuo. Vende, eu consigo ir fazendo a pessoa andar na esteira. E agora você vai fazendo a ascensão dessas pessoas, vai crescendo cada vez mais. E esse ponto também do como você vende muda muito. É como você falou, cara, não dá pra você… eu tenho um nicho de relacionamento. Aí eu falo a minha promessa como se eu estivesse vendendo um pão na padaria. Exato. A pessoa não vai receber aquilo, não tem emoção, exatamente. Então, a depender de como você fala, impacta muito nas vendas. Porque se eu falo assim, desse jeito, toda morna, as pessoas não compram de pessoas mornas. Elas estão cansadas de pessoas mornas. Elas querem sentir o produto. Hoje eu fiz até um reel sobre isso. Como você quer que o cliente se sinta quando ele passa o cartão para você? As pessoas não mapeiam isso, elas mapeiam faixa etária, localização, essas coisas bobas, bestas, que é o básico, o raso. Você tem que se perguntar, como eu quero que a pessoa se sinta quando passar o cartão para mim? Eu quero que ela fique numa euforia, eu quero que ela pense agora vai, eu quero que ela chore, eu quero que ela se emocione, que ela se arrepie. Isso, descrever esse sentimento vai fazer com que você domine as suas vendas cada vez mais. Porque o como você fala importa mais do que, muitas vezes, o que você fala.
Exato. E nós mulheres, né? Eu acho que a gente tem um pouco... Acho que todas as pessoas, mas mulheres, a gente tem mais medo, trava de vender. A gente cria conteúdo muito bem. Eu vejo muito com especialistas conversando. Eu adoro criar conteúdo, adoro fazer não sei o quê. Mas na hora de vender é um saco e tal. E eu acredito que parte do... Como eu vendo todos os dias. Todo dia tem pitch de venda nos meus stories, no Reels. Eu vendo sempre. Eu tô acostumada. O que faz diferença na venda é você acreditar muito no produto. Então, assim, parte da nossa insegurança de vender, talvez você não tenha noção da real transformação do seu produto. Uau. Então, o meu produto, ele é tão bom, ele vai transformar tantas vezes que, assim, cara, eu tô te oferecendo uma solução que vai transformar a sua vida. Sua energia é outra para vender, né? A sua forma de apresentar, a sua forma de falar daquilo. Então, não parece que eu tô pedindo, por favor, compra aqui de mim, olha, que me ajuda, porque eu preciso bater minha meta do mês. Então, assim, você não tá fazendo... ela não tá fazendo um favor para você. É você que tá agregando na vida dela, entregando algo que vai, de fato, transformar a vida dessa pessoa. E eu ia te falar outra coisa, que é assim... A gente, quando não só acredita no nosso produto, mas quando a gente entende que o conteúdo não é sobre a gente, tudo muda. Total. Tudo muda. Então, meu conteúdo, ele mudou muito quando eu entendi que não é a Mila, não é sobre ser a Mila, comprar o curso da Mila. Não, é sobre todo o movimento. E você tem muito isso no seu, né? Eu criei um movimento que se chama Feita para Mais. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falava muito, você foi feita para mais, você não merece isso, você merece uma coisa melhor, você tem que se valorizar. E aí ficou esse bordão e virou minha marca mesmo, eu registrei, tenho até tatuagem. E, detalhe, eu fiz a tatuagem depois que algumas seguidoras começaram a fazer tatuagem. Porque o nome ficou tão forte, o Feita para Mais, que elas começaram a tatuar. E eu falei, gente, eu tenho que tatuar também, porque eu criei como é que eu não vou acompanhar minha comunidade? Exato. E aí, várias pessoas começaram a tatuar. E qual que é o X da questão desse Feita para Mais? Que não é Mila Murta. A pessoa não vai tatuar seu nome, ela vai tatuar a ideia do movimento. Então, quando eu criei o Feita para Mais, é mostrar para mulher, você merece mais. Mulher, você não pode se contentar com a vida medíocre, não só no relacionamento, mas em todas as áreas da vida dela. Então, foi um nome de marca, um nome de movimento que pegou porque não é sobre mim, é sobre ela. Então, ela se sente representada, ela tem o prazer de pegar e colocar figurinha no celular, de anotar, de divulgar para as pessoas. Então, eu penso que quando a gente está pensando em criar uma marca, um movimento, a gente tem sempre que criar um nome que seja um nome sobre a pessoa. Transformação da vida da pessoa e não sobre levantar o seu próprio nome, a sua marca pessoal ali, né? Nossa, perfeito. É criar para o outro e não para si. Isso. E entender o tempo todo que o seu produto e a sua marca, eles precisam comunicar o que o cliente quer comunicar. Então, o seu produto, ele serve como uma chancela, como um selo, como um carimbo do que aquela pessoa quer dizer. Então, se ela quer dizer... eu mereço mais, ela vai entrar num movimento de feita para mais. Se ela quer dizer, eu sou exclusiva, eu sou requisitada, eu sou uma marca de luxo, ela vai querer entrar para a minha comunidade. Por quê? Porque ela quer fazer com que o produto fale por ela, diga por ela. Então, quando você entende isso, é uma virada de jogo gigantesca. Porque aí você para de vender apenas produtinhos e você passa a vender sentimentos, você passa a vender uma ideia, você passa a vender uma posição, você passa a vender uma comunidade, você passa a vender uma chancela. Então, você se torna uma expressão do que o cliente quer dizer sobre ele mesmo. E isso é poderoso demais. E agora, enquanto a gente pega as perguntas, o kit primeiro, depois as perguntas da audiência, eu quero que você me diga algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê. Intimidade de casal. Eu falo de relacionamento e eu não... Por mais que eu tenha... eu mostre muito a minha rotina, eu tenho a coisa só não da produção de conteúdo técnico, profissional, mas eu mostro muito a minha rotina de blogueiragem. Gosto muito de ter intimidade com as minhas seguidoras, de compartilhar, mas eu não gosto de compartilhar a intimidade do meu relacionamento. Eu falo do meu relacionamento, mas eu não mostro a minha intimidade. Então, tem coisas que eu não mostro. Eu não filmo eu deitada na cama de camisola, de pijama. Então, tem coisas que eu estabeleço um determinado limite que, assim, daqui não. Não tem porquê. Eu não vejo, eu acho que não faz sentido. Porque aí, pra mim, já é demais. Eu concordo. E assim, isso já causou muitas discussões nos meus stories e na minha audiência. Mas eu falo,
vocês não vão me ver aparecendo de pijama, em cima da cama, ou deitada no sofá e aí gravando. Por quê? É um momento em que você fica muito vulnerável e acessível. E quando você é acessível demais, as pessoas não vão te valorizar. Essa é a verdade. Tudo Sim. aquilo que é muito disponível é igual um relacionamento. Se tá tudo muito disponível, muito de fácil acesso, a pessoa não vai te valorizar. E é a mesma coisa no mundo dos negócios. Então, quando você age como uma amiguinha, as pessoas vão te colocar numa posição de amiguinha. Se você tá me dando toda essa liberdade de entrar na sua casa, entrar na sua intimidade, entrar no seu dia a dia, eu entendo que eu posso falar o que eu bem entender sobre você. Exato. E interpretar o que eu bem quiser. E eu posso te tratar como uma amiga. Então é você se perguntar, é realmente essa posição que você quer na mente do seu cliente? Ou não? Eu quero uma posição de autoridade, de marca e de profissionalismo. Né? Fazer a separação. E uma frase que eu gosto muito, que me deu um clique, quando eu comecei no digital, eu começava muito com essa ideia de blogueiragem, assim, de influencer. Então, aparecia de pijaminha, natural, sem maquiagem, né? Eu às vezes apareço sem maquiagem, mas é estratégico, assim, tô voltando da academia, mas 90% do tempo, quando eu estou vendendo os meus produtos, eu não apareço de qualquer jeito. Então, eu tenho essa separação de que os meus stories é como se fosse uma extensão do meu escritório. Uau. Não é pra eu aparecer de qualquer jeito, não é pra pessoa... Porque eu não vou me apresentar de qualquer jeito pro meu cliente. Quem tá me assistindo é o meu cliente. Então, uma frase que me deu esse clique é: as pessoas não compram de quem elas se identificam, elas compram de quem elas admiram. E ninguém vai admirar uma pessoa que é como elas. Uau. Então, no fundo, às vezes a gente acha que assim, a pessoa vai se identificar comigo, ela vai gostar de mim, ela vai ver que eu sou como ela. Mas a pessoa compra, paga, principalmente high ticket, de pessoas que ela admira e fala assim: nossa, olha onde ela chegou, olha como ela anda impecável, olha como... E a admiração passa por isso, de ter um certo distanciamento. Aspiração, perfeito. E olha, temos presente, o nosso kit do Ponta Solta. Espero muito que você goste. Ai, obrigada. Aqui no Que kit, chique. você Eu vai adoro ver, bolsa. tem um presente Pode da abrir? Rubla também. Pode abrir, óbvio. Pode abrir, pode mostrar. A gente gosta mesmo disso. Tem presente da Rubla também. Temos o boné. Sabe que lá no Alphaville, onde eu moro, tem campo de golfe, né? Eu lembro de você, eu já tô com um kit aqui, tem Tem o tênis. kit, você pode jogar golfe, pode jogar tênis. Ele é um kit de tênis, então você vai ver que tem até a bolinha aí do de tênis. Aham. Eu quero começar a fazer esse ano. Aí, já ó, tem uma viu? desculpa. Você já tem. É um sinal. E a gente usa muito as nossas marcas dentro do ecossistema, a Meiazia também, pra você usar. A gente usa muito as nossas marcas dentro do nosso ecossistema, visando entrar no dia a dia e no estilo de vida de cada mulher. Então, uma coisa que eu quero muito que demais, eu incentivar, é uma delícia. Incentivar é que cada mulher ela tenha esse tempo pra se exercitar, pra cuidar de si. Aquilo que a gente falou da presença, de ter esportes na sua vida, de movimentar o seu corpo. Então, que você usufrue e desfrute bastante aí do kit. Tem um kit som também. Tem a gente. viu? Tem da Rubla também, tem muita kit. coisa. Vários. E tem também a xicrinha aqui pra você poder tomar um café bem bela. Xícara aqui do podcast. Gente, é muita coisa. Amei. Espero que você goste. Amei, obrigada. E agora a gente vai entrar nas perguntas da audiência. E aí, enquanto a gente vai fazendo as perguntas da audiência, eu vou te perguntar o que você diria que é uma verdade nua e crua do digital? Tá. Às vezes, eu vejo algumas pessoas do digital falando assim: eu quero produzir conteúdo, mas eu não tenho tempo porque minha vida é muito corrida, porque eu tenho muita coisa pra fazer no trabalho. Quando chega no fim do dia, não sobra nada. E a verdade no iCrua é que o seu Instagram, os seus stories, o seu perfil, ele é o departamento de marketing da sua empresa. Então, quando você fala que não tem tempo para cuidar do seu perfil, para priorizar isso, é porque você não está disposta a vender, você não está focando no seu trabalho. Então, enquanto você não encarar o seu Instagram, que é o principal meio hoje em dia da gente escalar, de fazer mais dinheiro, de crescer, quando a gente deixa isso de lado, a gente perde todas essas oportunidades e acaba, aceitando que vai ser essa vida do offline. O crescimento, ele exige da gente pagar o preço. Então, não existe essa coisa de eu não tenho tempo. A vida de todo mundo é corrida, né? Então, eu acho que enquanto a pessoa não conseguir encarar que faz parte do seu trabalho cuidar do seu Instagram, você não vai conseguir ter resultado nenhum. O sucesso cobra o seu preço. Exato. Né? Você entender isso? @Kari_Rolim. Acabei de terminar um relacionamento tóxico, mas ainda o amo muito. Como fazer para conseguir focar em mim e superar tudo que rolou?
um exercício que eu gosto muito de fazer é porque quando a gente termina, a gente, por mais que esse relacionamento não esteja fazendo bem, a gente tende a se agarrar aos momentos bons daquele relacionamento. Então, eu fico sofrendo porque, poxa, eu perdi aquele momento de felicidade, aquele início que ele era gente boa, aquela situação. Então, uma coisa que vai te ajudar a seguir em frente e entender que o melhor caminho foi acabar com esse relacionamento, é fazer uma lista de tudo o que aconteceu de ruim nesse relacionamento. Igual eu falei do meu ex, né? Se eu pegasse lá atrás e fosse anotar tudo que ele fez, né? Desde traição, sei lá, mentira, situações tóxicas que aconteceram, situações humilhantes que você passou, as coisas que você viveu e que foram ruins, que te fizeram mal. Quanto mais você tiver consciência disso, melhor. Mas não é consciência só de lembrar, é de anotar e ler e tá em contato com aquilo ali. Porque aí você vai falar, então, não é que eu perdi. Na verdade, eu me livrei de uma pessoa que não tá me fazendo bem. Então, nesse início, você vai precisar desse exercício para se lembrar que não faz sentido continuar onde você estava. @Perolaski. Qual conselho você daria para mulheres 40+? Olha, conselho para mulheres 40+. Geralmente, a mulher 40+, ela tá numa condição, idealmente, ela já é mais independente, ela já está acostumada com um certo tipo de conforto. Então, o que eu aconselho? Que você frequente lugares melhores. Porque você vai estar em contato com homens que estão acostumados com aquele ambiente. Então, uma coisa muito simples que às vezes a gente erra, né? Você que está com 40+, academia. Você vai lá, ao invés de você ir para Smart Fit, que tem um monte de adolescente que não tem muito dinheiro, está no início da vida, que está mais novinho, vai para uma academia mais cara, faz um investimento numa academia boa da sua cidade, uma academia selecionada, porque vai ter uma galera mais velha, vai ter uma galera com uma condição mais estável, né? Então, naturalmente, você melhorando o ambiente que você frequenta, você vai melhorar o nível de pessoas que você vai ter acesso. E, em paralelo, que é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa, usar o Instagram. Porque um dos meus cursos que mais fizeram sucesso é o curso do Instagram para relacionamento, que é, assim como a gente faz o marketing digital para business, tem o marketing pessoal para relacionamento. Então, hoje em dia, mais de 60% dos relacionamentos, eles vêm através das redes sociais. Então, saber se posicionar na rede social para você mostrar como é a sua vida, a sua visão de futuro, o seu dia a dia, vai te conectar com pessoas que estão no mesmo momento de vida que você, sem você precisar usar aplicativo de relacionamento e sem precisar ficar frequentando festa e balada, que às vezes é um lugar que você não gosta. Uau! Nossa, eu amei esse último de frequente os ambientes das pessoas que você quer atrair para sua vida. Isso vale não só para relacionamento, mas amizades, negócios. Exato, então, ambiência. E pensando assim em marketing digital, participar de eventos de marketing digital, participar de masterminds, vai te conectar com pessoas que também estão nesse universo. Então, melhor ainda. Né? Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha uma vontade de fazer alguma coisa na internet. Quando eu vi que ele tinha uma ligação com isso, eu falei, poxa, legal, já é uma pessoa que tá nesse universo, nessa atmosfera, então fica mais fácil de você se identificar. Nossa, arrasou. Inclusive, você que está buscando aí ambiência, estar em eventos, aqui abaixo vai estar o link da Wonder Maison, que é o evento que reúne alguns dos maiores nomes, né? A gente fala que é onde as maiores do digital estão. Mila está convidadíssima, inclusive. Adorei, quero. Vai acontecer o evento e você pode garantir o seu ingresso abaixo. Agora, Mila, fala das suas redes sociais para a galera poder te acompanhar. Bom, as minhas principais redes sociais hoje são Instagram, @milamurta, todos são o mesmo @milamurta Instagram, no YouTube e no TikTok. YouTube é um dos canais que eu mais gosto de produzir conteúdo hoje. E tô sempre atualizando coisas por lá e pelo Instagram também. Então me acompanhem lá para quem quer saber mais sobre desenvolvimento pessoal feminino, relacionamento, quem tá solteira e quer encontrar um homem de alto valor. Quer destravar isso aí? Exato. Vamos destravar. Ai, amei nosso papo. Muito obrigada pelo obrigada convite, mesmo. Amei. Foi bem legal, nem vi o tempo passar. Você viu? Não, todo mundo que termina fala isso. Nossa, passou tão rápido, nem vi, a gente vai conversando, vai batendo papo. Bom. É muito bom. E ó, para você que tá aí nos assistindo, você que é empreendedora, não esqueça de, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscrever aqui abaixo, deixar o seu like, colocar o seu comentário, compartilhar com outra amiga que precisa acessar os conhecimentos e os insights
valiosos que a gente trouxe aqui nesse episódio. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, de você também avaliar aqui o podcast para que nós continuemos a crescer cada vez mais aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. E lembrando que o nosso podcast aqui em parceria com a Rubla tem episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube, que você pode me acompanhar como host aqui do podcast, @maisnts em todas as redes, e no TikTok é com um S a mais no final. Tô mais presente agora no YouTube também, ainda tô pegando o jeito, vou pegar depois os conselhos aqui com a Mila, porque eu ainda tô pegando o jeito, mas temos YouTube também, vai ser um prazer te receber lá. Não esqueça de comentar abaixo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até!